convidar aqui uma família que já é nossa, né? São obreiros da casa do Senhor, são líderes dos adolescentes. E eu estava conversando certo dia com nosso querido irmão Jardel, e ele disse: pastor, eu nunca fui, né? Não que seja um desejo dele, uma exigência em nenhum momento, mas eu perguntei, e ele disse: pastor, eu nunca fui apresentado oficialmente, né, à igreja de Guanabara 1, embora tenha sempre exercido funções ali na igreja, o ministério, tenho cooperado sempre com o que posso, naquilo que me coloco, mas eu nunca fui reconhecido como obreiro oficial da igreja. Eu creio que isso foi algo que passou desapercebido. Eu até disse para ele: rapaz, às vezes quem está trabalhando, quem está fazendo, já servindo, acaba nem sendo notado muitas das vezes, e as pessoas acabam achando que não precisa fazer isso. Mas isso é importante, esse momento da oração, da imposição de mãos da liderança, da oração da igreja, do recebimento da igreja. Isso espiritualmente é muito importante na vida de um obreiro, na vida de uma família. Eu quero convidar aqui à frente o Jardel, a Camila e a Júlia, e pedir para que toda a igreja se coloque de pé. Nós vamos oficialmente aqui orar por essa família, e a partir de hoje nosso irmão é oficialmente, né, obreiro, parte do corpo de auxiliares da nossa igreja, algo que ele já vem desempenhando há um bom tempo, e nós vamos reconhecer isso diante de Deus, porque Deus o chamou e a igreja já reconhece isso. Nós apenas vamos fazer isso publicamente, que é a nossa função, e nós devemos fazer isso como diz a palavra de Deus. Venham mais aqui à frente, queridos. Eu vou pedir para vocês subirem aqui, até por causa da transmissão. Venham até aqui em cima, tá certo? Se vocês puderem, nesse momento, dobrarem os joelhos, né? Eu sei que não é fácil, mas se puderem, eu quero pedir aqui ao irmão Agatônio, irmão Osvano, para estarem impondo as mãos sobre essa família, e nós vamos orar por eles. A igreja também ora nesse momento, e nós vamos ser ainda mais abençoados com essa família em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos te agradecer por essa família que serve ao Senhor neste lugar e que já tem dado frutos, Senhor, há muitos anos. Pai, o que estamos fazendo aqui é reconhecer, ó Deus, o ministério que o Senhor já deu em uma vocação que o Senhor já entregou a essa família. Pai, nós reconhecemos aqui diante da igreja o Jardel como obreiro oficial, como auxiliar dessa igreja, e nós pedimos as tuas bênçãos, impomos as mãos como sinal de autoridade, ó Deus, e de reconhecimento dessa família, ó Deus, do teu servo, da tua serva, sua esposa, que o Senhor venha guardá-los, revesti-los ainda mais, usá-los de maneira poderosa em tua obra, que eles sejam ainda mais ser um canal de bênção para a tua igreja e para a glória do teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Quem pode dizer amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Nós vamos aqui fazer uma foto, né? Fazer uma foto com essa família. Vamos tirar a máscara aqui, pelo menos, para fazer a foto, né, irmãos? Ficar mais bonito, né? E a Julinha tá de máscara, Julinha, mas tá chique mesmo, né? Graças a Deus. Deus abençoe, meus filhos. Vocês são uma bênção para nós. Momento da ministração da palavra de Deus. Quem veio nesta noite ouvir a palavra do Senhor, glória a Deus. Com certeza o Senhor tem uma palavra preparada para o nosso coração. Peço aos irmãos que curvem a vossa cabeça e vamos orar ao Senhor a vida do nosso pastor,
mão do Senhor, para que o Senhor mais uma vez use o seu servo de uma maneira grandiosa. Esperando Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, é um momento de uma importância muito grande, ó Pai, qual o Senhor vai falar para nós através do teu filho, pastor Francimar, ó Pai. Peço, Senhor, em nome de Jesus, prepara os nossos corações, Senhor, para receber a tua palavra nesta noite, ó Pai. Pai querido, tu sabe, tu conheces, Senhor, o desejo do coração de cada um de nós, Pai. E nós vimos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a tua palavra santa e poderosa, Pai. Mais uma vez, Senhor, o teu servo, Senhor, como um canal de bênção para nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Logo após a palavra, estaremos então participando do memorial da Santa Ceia do Senhor. E eu quero pedir aos irmãos, principalmente a equipe de obreiros e voluntários, irmãos que já participaram da ceia de manhã, os kits eles são individuais e nós solicitamos uma quantidade de acordo com as inscrições. E para que a gente não tenha o perigo de alguém que não ceou fique sem cear, a gente primeiro vai permitir que os irmãos que não cearam recebam, e aí se porventura tivermos ali, eu creio que vai dar, os irmãos ceiam pela segunda vez, sem nenhum problema, tá? Apenas para a gente ter esse cuidado na hora da ceia, que sabemos que tem irmãos que vieram de manhã, vieram à noite, glória a Deus, é bênção, mas a gente fez essa contagem, né, pela quantidade individual de uma ceia. Então, eu sei que vai dar, mas por precaução é melhor a gente fazer esse aviso antes. Tá bom, meus amados irmãos? 1 Samuel, capítulo 16. Diminui só um pouquinho aqui para mim de retorno. 1 Samuel, capítulo 16. O som tá bom para vocês aí? Tá bom? Amém. Versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Meus amados irmãos, eu quero falar hoje sobre as escolhas de Deus e as nossas escolhas. Estava meditando numa palavra hoje à tarde e pedindo ao Senhor para que Ele falasse ao meu coração antes de falar à igreja, como sempre procuro fazer. E o Senhor me trouxe à memória esse texto que eu já preguei algumas vezes, mas que hoje o Senhor trouxe uma nova aplicação ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja aquilo que Deus falou ao meu coração. Davi, ele foi ungido por Samuel, mas antes de ser ungido por Samuel, ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel e substituir o rei atual que era Saul. Nós sabemos que Saul ele foi uma escolha, um desejo do povo, embora Deus fosse soberano sobre essa escolha. Nós entendemos que o desejo do povo, conforme nós podemos ver no primeiro livro de Samuel, era que o povo tivesse um rei, assim como as outras nações. Um homem que estivesse à frente do povo. Porque eu estava lendo um dos comentaristas a respeito da vida de Davi, e ele disse uma frase muito interessante que eu guardei, é que quando as nações perguntavam para um judeu quem era o seu rei, eles diziam Yahvé. E quando as pessoas perguntavam onde ele está, os judeus respondiam no céu. Então Israel era uma nação diferente. Eles tinham um rei, mas não era um rei como as outras nações. Não podia ser visto de maneira física quando Israel, por exemplo, saía às batalhas, assim como as outras nações. Mas Deus estava lá. Deus estava à frente do seu povo e o povo era vitorioso, porque Deus estava presente. Mas era uma nação diferente. Mas em determinado momento,
Samuel era o líder do povo naquele momento, era o líder humano, ele era juiz e profeta, também fazia a função de sacerdote, ele oferecia os sacrifícios a Deus pelo povo. E num determinado tempo da vida de Samuel, ele foi ficando velho, cansado, e os filhos dele não tiveram o mesmo temor, a mesma piedade do pai, e não tinham a fidelidade que Samuel tinha, e o povo percebeu isso. Os anciãos perceberam isso e chegaram a Samuel e disseram: nós precisamos de um rei, porque você já está ficando velho e os seus filhos não têm condições de lhe substituir. E Samuel, ele foi até o Senhor, e Deus disse que o povo não tinha rejeitado Samuel, mas tinha rejeitado a Deus, achando que não era suficiente naquele momento a vontade de Deus, porque no tempo certo Deus iria dar um rei ao povo, nós não temos dúvidas disso. Na verdade, o rei que o Senhor traria era o próprio Messias, o seu filho. Esse seria o rei perfeito para a nação de Israel. Mas Israel desejou, pressionou, e Deus permitiu que um rei fosse escolhido, e Saul, ele foi escolhido. E ele tinha muitas qualidades. Ele era um bom guerreiro, ele tinha um porte físico, ele tinha uma beleza física. Por certo, era um bom líder, alguém que tinha carisma, que conseguia falar diante do povo, que conseguia mobilizar o povo. Muitas qualidades Saul tinha, mas foi uma escolha do povo. Não era ainda o desejo de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus para o seu povo. Saul foi escolhido e, como nós sabemos, liderou Israel por um tempo, teve algumas vitórias, mas tomou o caminho da desobediência, desagradou a Deus e Deus o rejeitou. É interessante que Saul foi escolhido pelo povo, primeiramente, antes de ser escolhido por Deus, mas ele foi rejeitado por Deus antes de ter sido rejeitado pelo povo. E quando Saul ainda era rei, embora Deus já tivesse o rejeitado, esse texto aqui de 1 Samuel 16, é um momento em que Samuel ele está sofrendo, porque Deus já tinha falado para Samuel e para Saul que Saul já estava rejeitado, que Deus já tinha um novo rei para o seu povo. Você pode abrir a sua Bíblia e confirmar isso? 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 13, quando Samuel diz assim a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então, tanto Samuel como Saul já sabiam disso. E no capítulo 16 que nós lemos, Samuel ele está triste, ele está pesaroso, porque ele gostava de Saul, ele ungiu Saul, ele confiava em Saul e ele esperava que Saul fizesse um bom governo. Mas Deus já tinha rejeitado aquele homem, porque ele não cumpriu a vontade de Deus de maneira integral. E diante disso, Deus vai falar com Samuel, vai dizer: olha, não tenha pena, não fique chorando por algo. Em outras palavras, né? Podemos parafrasear isso aqui. Em outras palavras, Deus está dizendo: não chore por algo que eu já escolhi, já resolvi. Já está no meu coração, eu já determinei isso. E meus irmãos, eu preciso confessar para os irmãos que muitas das vezes nós choramos, lamentamos, seguramos, sustentamos e continuamos presos a situações que para Deus já foi resolvida, que para Deus já foram determinadas e definidas. E nós às vezes insistimos em continuar em situações que Deus já não quer mais para nós. Nós choramos, lamentamos, oramos, pedimos, batalhamos, fazemos tantas coisas,
Às vezes até coisas boas, como oração, campanha, jejum. E às vezes coisas ruins. Ficamos tristes, animados, abatidos, desencorajados, quando Deus já determinou aquilo nas nossas vidas. E não adianta mais a gente orar. Eu me lembro de um pastor, eu ainda criança para adolescente, eu me lembro de uma palavra que ele disse numa doutrina, isso nunca saiu da minha mente. Quando ele orava a Deus pedindo algo, ele não falou o que era, e ele começou a orar, e jejuar, e se humilhar na presença do Senhor. Mas não é uma oração qualquer, ele orou muitas vezes, muitos dias, meses. Até um tempo que Deus bradou quase que de uma forma física dentro do quarto onde ele estava orando, dizendo: não me peça mais isso, porque eu não vou te dar. E ele se assustou com aquela voz. E ali ele orou e compreendeu a vontade de Deus. Porque as nossas orações, quando elas são feitas com fé, meus irmãos, elas chegam à presença de Deus, elas sobem. E quando a gente pede com tanto amor, com tanta fé, com tanta convicção, quando Deus vê que não vai dar e a gente não vai parar, ele trata de falar conosco de maneira que a gente compreenda que naquele momento aquilo não é a vontade dele para nós. E Samuel estava pesaroso, quem sabe até relutando, ainda querendo que Saul continuasse. E Deus disse: olha, você vai se levantar agora, você vai encher um chifre e vai colocar azeite nele, e você vai até o lugar. Onde? Você vai até Jessé, o belemita, seja um homem, a um patriarca lá em Belém, na tribo de Judá, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. E Samuel fica com medo. Como é que ele iria ungir um rei se Israel já tinha outro rei? Isso era uma traição. Isso era uma rebelião. Se Saul soubesse disso, que outro rei estava sendo levantado no lugar dele, com certeza haveria uma guerra civil entre as tribos, haveria uma batalha dentro de Israel. E Samuel também temeu pela própria vida, sabendo que aquilo era muito perigoso. Mas Deus disse: essa unção, poucas pessoas vão ficar sabendo. Você vai lá fazer um sacrifício. E no meio daquela cerimônia simples da família, né, Davi foi ungido. E Samuel então ele sai, vai para Belém. Quando ele chega lá, os homens daquela cidade o recebem com medo, porque Samuel era também um juiz. E quando chegava naquele lugar, as pessoas ficavam preocupadas. Um profeta, um juiz se deslocou de tão longe para cá, com certeza alguma coisa vai acontecer. E eles perguntaram se Samuel estava com a vinda de paz. E Samuel: a minha vinda é de paz. Irmãos, a melhor coisa é a gente andar na vontade de Deus. Quando a gente anda na vontade de Deus, a nossa vida é sempre estar em paz. Você pode glorificar o nome do Senhor? Só quem não tem paz é quem não anda segundo a vontade de Deus. Você quer tirar a paz da sua mente, do seu coração, você quer dormir com a cabeça atribulada, esteja fora da vontade de Deus. Mas se você quiser ter paz, ainda em meio às maiores lutas, em meio às maiores batalhas, se você olha para a sua vida, se você olha para a sua família e diz assim: eu estou segundo a palavra de Deus, eu estou na posição que Deus me colocou, você vai ter paz, você vai ter descanso na alma, ainda que ao seu redor tudo esteja em guerra, em peleja. E Samuel, embora com medo, embora preocupado, mas ele estava em paz, a sua vida estava em paz. O seu caminho era de paz, porque ele estava indo fazer o que o Senhor determinava para ele fazer. E quando ele chega até Belém, quando ele oferece os sacrifícios, naquele momento do jantar, de compartilhar a refeição, ele chama Jessé. Depois de haver consagrado, santificado a sua família, e ele chama Jessé e diz o que vai acontecer. E depois que ele diz isso, ele começa a receber agora os filhos de Jessé.
Jessé tinha 7 filhos, com Davi o 8º. E aqueles filhos começam a ser apresentados diante de Samuel. E quando chega o primeiro, quando Samuel chega à casa de Jessé, que conhece, que está ali com os filhos, e ele olha para aqueles filhos, e ele de cara já vê o primogênito, com certeza um homem que aos seus olhos deveria ser o rei. Já no seu coração ele já se antecipa: esse certamente é o ungido. E o Senhor naquele momento fala a Samuel ao seu coração, o dirige naquele momento e diz: não olhe para a aparência, não olhe para a altura. Esse também eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O primeiro é descartado, e assim os outros vão sendo descartados um a um. Porque Samuel agora não quer mais escolher como Saul foi escolhido. Ele não quer mais escolher com os seus olhos. Depois que o Senhor o repreende do primeiro, ele agora espera Deus confirmar quem vai ser. E um a um os filhos vão sendo apresentados a Samuel. De Eliabe até todos os 7. E Deus não fala, Deus não confirma. E Samuel agora fica inquieto, né, irmãos? Se não tem mais nenhum filho aqui, quem vai ser? Se o primeiro que eu achava que era, Deus não escolheu, e os outros o Senhor nada falou, quem será? E aí ele pergunta a pergunta que nós conhecemos: se acabaram os mancebos, Jessé? Não tem mais ninguém. Irmão, as famílias eram grandes. Fosse hoje em dia, né? É 1, 2 filhos no máximo. E Jessé disse: tem um ainda, mais moço. Está pastoreando as ovelhas. Quando estava todo mundo ali na bênção, na celebração, Davizinho estava lá no sol, mas fiel, obediente ao pai, louvando ao Senhor, quem sabe com a sua harpa, em comunhão com Deus. Deus já tinha visto Davi, já tinha escolhido Davi. Jessé disse: tem um mais moço. E Samuel disse: a gente só vai comer depois que ele chegar. Eu imagino, irmãos, por certo, os irmãos devem ter ficado, esperar Davi. Ninguém espera o mais novo, se espera o pai ou o primogênito. Ninguém espera pelo mais novo, não é assim? Numa casa se espera o pai chegar. O pai chegou, pronto. Quem quiser que chegue depois. Antigamente era assim. E nessa cultura então muito forte, e se o pai está presente, o pai esperar pelo caçula? Deus já está aqui quebrando muitos paradigmas. E o patriarca da casa espera o caçula chegar. Todos os irmãos mais velhos esperam o caçula chegar. E quando entra o Davi, o Senhor fala a Samuel. Glória a Deus. Levante-se e unja-o, pois é ele. Queridos, fazendo um resumo dessa história, até chegar esse momento, eu quero falar dessas escolhas de Deus. O primeiro é que a escolha de Deus aqui foi uma provisão. Porque Deus escolheu de maneira soberana, Deus escolheu de acordo com a sua vontade, Deus escolheu porque Ele é Deus e Ele escolhe as pessoas de acordo com a sua vontade, para a vocação, para os ofícios, para aquilo que Ele quer. Isso é indiscutível, biblicamente, teologicamente.
Mas nós precisamos entender também outros motivos, por que Deus escolheu Davi. Esse é o motivo acima de todos os outros, porque Deus quis. Mas será que nós conseguimos extrair outras coisas além disso? Nós sabemos que Deus quis, nós sabemos que era a vontade dele, nós sabemos que foi isso que ele determinou para acontecer. E ele não aceitava outra pessoa que não fosse Davi. Mas nós podemos entender que outras coisas estavam também por trás disso. Primeiro, foi uma provisão. Deus diz assim a Samuel: versículo 1 do capítulo 16: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Em outras versões vai dizer: me provi. Ou seja, Davi foi escolhido porque ele era uma provisão de Deus, e provisão é sempre para atender uma necessidade. Davi, foi escolhido por Deus porque Israel precisava de alguém como Davi. Precisava de um rei, mas não era qualquer rei. Precisava de um líder, mas não era qualquer líder. Precisava de uma pessoa à frente, mas não era qualquer pessoa. Mas precisava, havia uma necessidade. Não era simplesmente tirar Saul e deixar vago, não. Precisava colocar alguém no lugar. Então Davi foi uma provisão de Deus. E eu quero dizer para você que nem sempre a gente consegue enxergar aquilo que Deus provê nas nossas vidas. Às vezes a provisão Deus manda, está perto de nós, está ao nosso lado, ao nosso redor, já está ali, mas a gente está olhando com os olhos ainda humanos, com os olhos de Samuel: onde está? É esse, não é, é aquele, não é. E Deus disse: já está ali, é Davi, ele é a provisão. Ele estava já o tempo todo sendo separado, preparado para assumir o lugar que Deus havia determinado. Então a escolha de Davi foi uma provisão. Não foi simplesmente porque Deus quis. Havia um propósito nisso e o povo precisava. Davi foi um rei que Deus proveu. E é interessante que nós, como povo de Deus, muitas das vezes rejeitamos as provisões do Senhor. Israel rejeitou o maná no deserto, e era uma provisão de Deus. Nós vamos ver mais na frente que Israel também rejeitou Jesus, e era uma provisão de Deus, porque nós estamos sempre procurando, na maioria das vezes, uma provisão que atenda ao que a gente quer, quando Deus está já providenciando aquilo que a gente precisa, e se vem dele é bom. Glórias a Deus. Segundo, a escolha de Deus não foi uma escolha pela aparência. Deus, ele não seguiu a aparência, embora o texto diga que Davi, ele era simpático. Já viu que a palavra simpática às vezes é uma maneira, ajeitado, né? Mas Davi não era aquela pessoa que quando entra, meu Deus, esse aí deve ser o rei. Não, ele era aquela pessoa que quando entrava, uma pessoa comum. Tinha uma boa aparência, era ruivo, tinha algumas coisas que o destacavam, mas era uma pessoa comum. Era alguém que fica desapercebido no meio. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Então a escolha não foi pela aparência, não foi simplesmente por aquilo que a gente consegue ver. Deus, ele busca algo mais. E aqui eu não estou excluindo dons, talentos e outras características que cada um de nós possa ter. Não estou sendo contra isso. Eu estou querendo dizer que para Deus não basta só isso. E Deus não escolheu Davi pela aparência. Nós vamos ver depois que Davi tinha muitos talentos. Ele sabia tocar, ele era um compositor, ele era um bom guerreiro, Davi tinha muitas virtudes. Mas ele não foi simplesmente escolhido por isso. Deus não escolheu simplesmente por isso.
Cuidado com os nossos olhos. Cuidado para a gente não escolher segundo as aparências. E aí eu estou falando de tudo na nossa vida. Escolhas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida pessoal, os nossos amigos, as nossas alianças, os nossos relacionamentos, a nossa profissão. Cuidado com as escolhas pela aparência. Cuidado. Escolher só pela aparência vai ser também uma vida só de aparência. Quem só escolhe pela aparência acaba vivendo uma vida de aparência, porque não tem essência. Segundo, a escolha de Deus, ela não seguiu as normas sociais. Embora Deus em muitos momentos vá testificar da importância da cultura, de algumas normas sociais, nesse momento Deus não se prendeu a essa norma social, a essa cultura que era seguir a lógica de nascimento. Não. Deus pegou o mais novo, Deus escolheu o mais novo, Deus escolheu aquele que ocupava a função menos digna, Deus escolheu aquele que tinha menos importância. E aí nós vemos isso no Novo Testamento, quando Paulo vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas, Deus escolhe as coisas fracas. Por quê? Porque no final de tudo a glória vai ser para Ele. Ele é especialista em pegar aquilo que está destruído, acabado, sem forma, sem utilidade, sem uso, sem importância, esquecido no canto, cheio de poeira, e Ele adorna, Ele limpa, Ele purifica, Ele santifica, Ele trabalha como um bom oleiro, e Ele dá um uso, dá um fim, dá um propósito para aquilo que vai glorificar o nome dEle. Deus, Ele faz essas coisas, e Ele não se prende a isso. E a gente precisa entender que algumas coisas elas podem ser mudadas, se assim Deus permitir. Tem coisas na nossa vida que a gente vai seguindo, mas em alguns momentos Deus pode mudar. E a gente não, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Não, mas se não for assim, não vai dar certo. Não, se Deus está dirigindo, se Deus está à frente, se Deus está dando direção, se é a vontade de Deus, às vezes a nossa vida não vai seguir como simplesmente uma linha reta. Há momento que a gente vai descer, momento a gente vai subir, passar por um lugar apertado, lugares espinhosos, mas Deus está conduzindo a nossa trajetória. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E para concluir, por causa do horário, a escolha foi porque Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Charles Swindoll vai dizer que alguém segundo o coração de Deus é alguém cujo coração ele bate em sintonia com o coração de Deus. Se Deus está triste, a pessoa está triste. Se Deus se alegra, Ele se alegra. Não é uma pessoa que não peca, que não erra, que não falha, não. Mas ele está em sintonia com o coração de Deus de tal forma que quando ele erra, ele se entristece, ele se quebranta, ele se arrepende. Ele renova a aliança, ele pede perdão e ele procura nunca mais cair naquele lugar. Ele aprende, ele tem todos os cuidados para não cair de novo. Não é alguém que vive brincando com o pecado. Não é alguém que vive fazendo as mesmas coisas o tempo todo, pedindo perdão e brincando com Deus. Não é uma gangorra espiritual. Mas é uma pessoa que está ligada ao coração de Deus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele também foi escolhido por isso.
Deus olhou o seu coração, Deus sondou o seu coração, e Davi vai escrever um dos mais belos salmos, Salmo 139, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, examina-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu não posso me esconder de ti. Se eu subir às alturas, tu lá estás. Se eu for às profundezas, tu lá estás também. Davi não era um hipócrita. Davi não tinha vergonha de chorar. Quando trouxe a arca de Deus, ele vestiu aquela roupa simples do sacerdote e do levita, tirou as vestes reais e veio adorando ao Senhor. O coração de Davi pulsava em sintonia com Deus. Aleluia. Bendito seja o seu santo nome. Deus escolheu Davi porque olhou o seu coração. Davi tinha defeitos, tinha qualidades, mas o que mais nós destacamos na vida de Davi, o coração dele era segundo o coração do Senhor. O maior salmista de Israel, ele que escreveu mais poemas, mais canções, orações, que nós hoje lemos, estudamos e somos edificados. Um homem que venceu reis, batalhas, exércitos, mas que nós lembramos mais de Davi por essa frase: um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E nem sempre as pessoas percebem alguém que é segundo o coração de Deus, mas Deus percebe quem é segundo o coração dele. Bendito seja o nome do Senhor. Deus escolheu Davi. Davi, apesar de todas as qualidades, das suas vitórias, das suas conquistas, ele tinha muitos defeitos, falhas, caiu, está tudo na Bíblia. Mas Davi aponta para um descendente perfeito, que foi a escolha de Deus, mas que também foi rejeitado pelo povo. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos. Davi foi rejeitado muito tempo pelo povo. Fugiu, se escondeu, sofreu rejeição até do próprio filho. Descendente de Davi, Jesus, foi uma escolha de Deus, foi uma provisão de Deus. Quando ele é batizado por João, o pai fala lá de cima, assim como disse para Samuel: é este, unja-o. Lá não precisou nenhum mediador, o próprio pai ungiu. Quando o Espírito Santo desce sobre ele, e o pai diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus é a provisão dos nossos pecados. Ele é a provisão para Israel, Ele é a provisão para as nações, Ele é a provisão para a nossa vida. Ele é tudo o que precisamos. Ele é a escolha de Deus para nós. Não vamos substituir Jesus por outras escolhas, ainda que sejam bonitas e belas, ainda que sejam atraentes, formosas. Não, Jesus, Ele é a escolha perfeita, porque foi Deus quem escolheu. Bendito seja o nome do Senhor. E na escolha de Cristo, nós percebemos que Ele é superior a Davi. Em Mateus capítulo 22, Jesus se dirige aos líderes do seu povo e pergunta-os. Mateus capítulo 22, versículo 41. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi.
estavam olhando apenas a descendência humana, mas Jesus não era só homem, ele era homem e Deus. E aí ele diz: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro vai pregar ao seu povo, a partir do versículo, capítulo 2, a partir do versículo 24, ele diz assim: porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra, e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. E Pedro diz: irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Deus escolhe Davi, Deus escolhe Jesus, que é filho de Davi, mas é superior a Davi. Nem sempre as escolhas de Deus são compreendidas, mas as escolhas de Deus são perfeitas. E eu pergunto para você: como tem sido as suas escolhas? Como você tem escolhido? Você tem a mente de Cristo? Você tem procurado fazer com que o seu coração ande em sintonia com o Senhor? Então você não vai ser guiado simplesmente pelas aparências, nem pelos apetites, pelas necessidades. Você vai ter discernimento e vai saber dizer não àquilo que desagrada a Deus, sim àquilo que glorifica a Deus. E quando você errar e cair, o teu coração vai pulsar no coração de Deus, e você vai se arrepender, e vai ser restaurado, e vai se levantar, e vai caminhar com vigor e força na presença dEle. Eu quero orar por você neste momento. Se coloque de pé no nome de Jesus. Nós estamos aqui para cercar o memorial do filho de Davi, mas que mais poderoso que Davi, porque não era só descendente de Davi pela linhagem, mas sim o filho de Deus. Que venceu a morte e nos livra da morte eterna, que breve virá, e quando voltar, retornará como rei, Senhor dos senhores, assumirá o seu trono que é por direito, e cumprirá as promessas de Deus, feitas para o seu povo e para a igreja. Quero orar por você que, quem sabe, tem escolhido errado esses dias,
e que por isso tem sofrido, não tem tido paz. Deus quer te dar paz. Que hoje aqui você se arrependa e receba o perdão do Senhor. Que você participe desse memorial com paz no teu coração, debaixo da graça do sangue de Cristo. Se tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor hoje, levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Se tem alguém hoje aqui que reconhece que tem feito algumas escolhas em algumas áreas da vida que não são as escolhas que Deus tem para você, e hoje Deus falou contigo, e quer hoje diante do Senhor renovar compromissos. Essa é uma atitude louvável e Deus nos ajuda com isso. Memoriais, renovação, alianças renovadas. Se tem alguém assim hoje, faça um sinal com a mão. Quer ter a sua aliança renovada com o Senhor hoje aqui? Tem uma mão levantada lá atrás. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Oh, Deus bendito e santo. Mais uma mão levantada ali atrás. Glórias a Deus. Mais uma mão ali. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, no teu nome, após a tua palavra ser pregada, reconhecemos que as tuas escolhas são extraordinárias, ainda que incompreensíveis aos olhos dos homens. Sabemos que o resultado delas é sempre o melhor para a nossa vida, assim como Davi foi para o povo de Israel, assim como Jesus é para a humanidade. Nós queremos a cada dia, Senhor, escolhermos segundo a tua boa e santa vontade. Ajuda os teus filhos aqui que hoje desejam uma renovação da aliança, desejam reconciliação, que buscam perdão, que foram tocados por essa palavra, Senhor. Que tu possas visitá-los agora, renová-los, encorajá-los, fortalecê-los, e que os seus corações possam palpitar na sintonia com o teu coração. É em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que eu oro e te agradeço. Amém. Quem pode glorificar e aplaudir o nome do Senhor? Queridos, permaneça de pé. Apenas a leitura da Santa Ceia. O Ministério de Louvor já se prepara, os nossos obreiros que irão servir. Texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Texto que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Se você é batizado, está em comunhão com Deus e com a igreja, participe desse momento com alegria, gratidão ao Senhor. Eu convidar aqui o presbítero Agatônio para orar pelo pão e consagrá-lo ao Senhor como símbolo do corpo de Cristo dado por nós, que nós vamos participar
nesse momento. Oração. Oramos. Em primeiro lugar, eu saúdo a toda a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Oramos pelo pão. Maravilhoso e eterno Deus, amado Pai, amado Senhor. Está aqui esse pão, meu Senhor, feito de farinha de trigo, pelo homem muitas vezes ímpio, mas agora consagramos ele em teu nome. Passa a ser um pão diferenciado, diferente dos demais. Meu Deus, meu Pai, e a tua palavra diz que aquele que não comer desse pão e não beber desse cálice, não tem parte no reino do céu. Amém. Também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Também vou aproveitar o momento, vou pedir para a igreja ficar de pé. Nesse momento você também pode adorar o Senhor juntamente conosco, tá? Fica ao critério dos irmãos, não?
Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Para sempre tu vives, Senhor. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava do Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é.
Glória a Deus. Nosso Rei vive e está exaltado. Glórias a Deus. Queridos, todos receberam pão. Recebeu, faça assim. Atrás. Atrás. Meus queridos, na noite em que foi traído, diz a palavra, nosso Senhor Jesus, ele partiu e disse: isto é o meu corpo, dado por vós. Fazer isso. Ele disse: glória de toda a igreja do Senhor, participe desse momento. Muita reverência, alegria, gratidão. Em nome de semelhantemente, depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória. E quero convidar aqui os irmãos. Paulinho, vem, Paulinho. Orar pelo cálice, sagrando ao Senhor. Quero de louvar a Deus. À medida que você for recebendo, tomar o cálice. Amém? Depois, embalagem. Graças, Senhor. O Senhor levanta. Representa o Pai querido, que nós possamos nos alegrar por esse grande sacrifício. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, operando maravilhas no meio do teu povo. Nós te pedimos, já te agradecemos, maravilhoso. Amém. O salve da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Adore assim. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais um momento na tua casa, Senhor. Pela Santa Ceia. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Te louvo assim. Vou lhe falar. De quem? De
mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Eu te digo assim, ó, vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou seu sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e oh, glórias a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Ele te ama, meu querido. Ele morreu por mim e por você. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Louve assim ao Senhor. Vou lhe falar, oh, eu vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Oh, glórias a ti, Senhor. Tu podes. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E este homem, ele está aqui só pra te amar e pra dizer, cante assim: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Oh, glórias a ti, Senhor. Pra quê? Se tudo tu podes por mim, se tu deu a vida por mim, Senhor. Oh, glórias a ti, Senhor. Eu serei eternamente grato a ti, Senhor. Eternamente, por toda a eternidade, Senhor, eu te louvarei. Oh, glórias a ti, Senhor. Oh, pra quê? Se há um Deus que tudo pode por você. Oh, pra quê? Solidão. Eu te digo, deixe Jesus Cristo entrar. Oh, glórias. Eu te digo de novo, meu irmão, que está visitando a gente pela primeira vez. Deixe Jesus Cristo entrar.
Oh, aleluia! Glórias a ti, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, gratos ao Senhor por esta santa ceia tão abençoada. Alguém aqui ficou sem receber o cálice? Vamos entregar aos irmãos. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa santa ceia. Logo após o irmão Oswaldo estará trazendo uma palavra e nós estaremos encerrando ao Senhor a oração e agradecendo a Deus por todos que estiveram presentes aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa santa ceia tão especial, por esse memorial da morte e ressurreição do teu Filho. Ó Deus Santo e Eterno, nós te glorificamos, nós te bendizemos, o Senhor fez nós nesse lugar. Obrigado pela presença dos nossos amados irmãos, visitantes. Ó Deus, Pai Santo, te agradecemos por essa ceia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, essa semana já fez um ano que o pastor Francimar, sua família, está aqui conosco. Estava ali vendo as fotos da posse do pastor Francimar. Irmãos, parece que foi ontem. O tempo passa tão rápido, né, irmãos? E durante esse tempo, irmãos, foi um novo tempo, né? Tempo de mudança, né? Mas mudanças para melhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Francimar, pela sua esposa, né, que muito, irmãos, a gente tem aprendido com essa família. Eu agradeço ao pastor Francimar pela sua amizade, pelo seu companheirismo, pela sua palavra, suas orações. Irmãos, e eu estava até comentando dia desse com alguns irmãos, durante essa pandemia, como o pastor Francimar cuidou de nós, cuidou da igreja. Cuidado, ligando para os irmãos, vendo a necessidade dos irmãos, vendo live, culto online. E o irmão pastor Francimar, ele não parou, irmão. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque durante esse tempo, muito eu tenho aprendido com o pastor Francimar. E eu louvo a Deus, peço ao Senhor que Ele conceda que o pastor Francimar passe muito tempo aqui com a gente, amados irmãos. Porque durante esse período, nós fomos bem assistidos pelo nosso pastor. E nós só temos que agradecer ao Senhor por Ele estar aqui conosco. E em nome da minha família, irmãos, trouxe essa lembrança para o pastor Francimar. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que o irmão Agatônio viesse até aqui à frente e fizesse aqui uma oração de agradecimento a Deus
pela vida do nosso pastor. Que o Senhor continue abençoando ele maravilhosamente, ele e toda a sua família. Eu quero dizer que o pastor Francimar e a sua família são muito importantes para nós. Oramos. Eu também, da minha parte, né? Eu tenho muita alegria, muito prazer. Eu tenho ele como um filho e ele me considera como pai, né? E isto é muita honra para mim, né? Eu ter um filho pastor, né, rapaz? Maravilhoso e eterno Deus, amado Pai, amado Senhor, muito obrigado, meu Senhor, pela esta santa ceia maravilhosa. Meu Deus, meu Pai, te peço pelo teu servo, meu Senhor, é muita luta, meu Deus, meu Pai, não é fácil para ele, meu Senhor, lutar, porque gente dá trabalho, é muito difícil, é muita natureza, mas meu Deus, meu Pai, trabalha na vida do teu servo, porque foi o Senhor que colocou ele aqui, ele está em tuas mãos, meu Senhor, não foi o homem que trouxe ele para cá, foi o Senhor bota e o Senhor tira, só tira na hora que ele quer, amado Deus e amado Senhor, fica com ele, fica com a sua família, com a Eva, meu Senhor, a Aninha, sua esposa, meu Deus, meu Pai, meu amado Pai, amado Senhor, tanto que eu orei pela esta criança, que ela viesse em paz, e eu te louvo, meu Senhor, em paz, amado Deus e amado Pai, fica com toda a igreja, com a igreja do Senhor, meu Deus, meu Pai, com o teu povo, meu Senhor, que os poucos estão voltando à tua casa, amado Deus e amado Pai, fica conosco, pois é no nome do teu Filho amado, meu Pai, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, eu só tenho a agradecer mais uma vez. A oração é boa. Recebemos as orações agora novamente. Quero agradecer. Ao final do mês, gratidão. Aniversário da igreja. Vai ser uma. Queridos, alguns tomaram o cálice. Tomaram o cálice, acho que 4 ou 5. Ficarem aqui, tá? O diácono já vai servir para você após a oração. 4, 5. Amém, querido? Recebam a bênção apostólica. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, e aquele que crê diz...